Quase um gênero bastante difundido e bastante, né, muitos filmes documentários musicais e tudo mais, e quase sempre esses filmes abordam, tem uma abordagem de uma biografia convencional, né, com entrevistas do artista, do músico, ou sobre o artista, misturado com materiais de arquivos, e se tornou uma certa fórmula, digamos assim. E muito preocupados com a coisa pronta, né? Com o produto, né? A música com começo, meio e fim. E então nesse filme eu realmente me interessei por abordar o processo de criação. Isso é o que mais me interessava, né? Sair dessa coisa da coisa pronta, de uma idealização do artista, e ir para o processo de criação, né? E acho que tudo que envolve esse processo, né? A repetição, o erro, a descoberta, a improvisação, a afinação, a relação desse homem, que é o Gerard de Macalé, com a música, né? Com os outros músicos. Se é poético ou não, eu não sei. Assim, foi a forma que eu descobri para fazer o filme, né? Eu não pensei a priori, antes de fazer, vou fazer um filme poético. Não. Foi a forma que eu consegui fazer, né? E isso, sustentar um filme de 1h30, né? Sem ter que contar historinha sobre quem é aquele homem, aquele artista, explicar nada, explicar a vida dele, ou ilustrar com materiais a vida dele, ou alguém falando sobre ele para legitimar ele. Esses procedimentos realmente não me interessaram, nesse caso desse filme nunca me interessaram. O que me interessava é a matéria musical, a matéria audiovisual e musical, né? Quer dizer, um filme sobre música, cuja matéria é a música, né? É o que conduz, o que guia o filme é a música, é o fio narrativo poético do filme. Isso foi o que me provocou também um pouco, né? Acho que se fala muito pouco do processo e muito do produto hoje em dia, em geral, nas coisas, né? Eric, você conhece aquele outro documentário do Jazz, eu acho que chama Uma Coruja na Porta Principal? Que aquele dá mais espaço para ele falar, né? Ele fala muito. Tem música, mas não tem material se eu não me engano, não tem material de arquivo, foto de livro. Tem? Mas deu bastante espaço para ele falar. Você conhecia então esse documentário anterior antes de fazer o seu? Conhecia, mas eu na verdade eu vi esse documentário depois da filmagem do meu, antes da montagem. Entre a filmagem e a montagem. Eu vi esse documentário e acho que é um documentário mais jornalístico, né? Mais biográfico, tem uma coisa de uma... Ele fala muito com o verbo, né? E pouco com a música. E aqui justamente eu quis colocar ele como um artista, onde o público, não só o público brasileiro, né? Esse é um outro ponto que me instigou também, porque eu acabei de voltar de Nova York, anteontem, onde eu passei o filme lá, no MoMA e no Lincoln Center, e o filme está conseguindo fazer uma carreira internacional interessante, e revelando o Jard para o mundo, assim, porque ele é pouco conhecido fora, né? Diferente do Caetano, do Gil, do João Gilberto, ele é um cara que ele é mais conhecido dentro do Brasil. E o que chama a atenção desse filme fora é isso, é que não é preciso saber nada sobre esse artista para se envolver com o filme. É um homem e é um músico, é a vida dele, é o cotidiano dele, o processo de criação dele naquele estúdio e a solidão dele em casa. Então, isso para mim era muito importante, trazer essa potência universal do filme, que eu acho que passa muito pela linguagem do filme e pela coisa da música, né? Pela emoção da música, que eu acho que fala por si só, né? Não é preciso contar... falar quantos discos ele vendeu, aonde que ele nasceu, se ele foi torturado, se ele foi exilado. Eu não queria isso. Eu queria que se pudesse que o espectador se concentrasse na relação do homem com a música, né? E desse encontro entre o cinema e a música, né? Para as pessoas que já do Jardim Macalé, talvez possa saber um novo jeito
de ver sua obra, mas para as pessoas novas, pessoas que estão conhecendo ele através desse filme, qual você acha que é o impacto? Sobretudo por não ser um documentário significativo, mas simplesmente apresentar a obra dele. Eu não sei, eu não, acho que imagino que devem existir múltiplas experiências e interpretações, né? Acho que não existe uma. Como eu estava falando antes, está sendo muito interessante e revelador para mim essa descoberta fora do Brasil, por exemplo. Está sendo muito interessante porque as pessoas descobrirem ele pelo filme, né? Pessoas que não são brasileiras, que não conhecem a história dele, e alguém estava falando num debate lá que teve no MoMA no fim de semana, que ele é o Tom Waits brasileiro, por exemplo. Quem é esse homem que a gente não conhecia? Onde que ele estava? Ele, inclusive, deu um show lá em Nova York, que foi ótimo também. Enfim, eu não sei, para as pessoas que não conhecem a obra dele, não sei exatamente qual é o... Eu acho que o filme ele tem um papel ele tem digamos assim, um papel de falar da obra dele, mas o filme também ele é uma viagem por si só, né? Isso que me interessa também, né? Quer dizer, não é só ficar atrelado só a uma... A música dele é um veículo para uma viagem sensorial e onírica e do que for para cada um, né? Ou não, né? A pessoa pode viajar ou não. Então isso está, como qualquer filme, está sempre aberto essa possibilidade. É um convite, né, para essa viagem. Mas vai ser interessante isso, porque em junho o filme vai lançar no circuito, né? No circuito do Itaú Cultural, que é um circuito que abarca, acho que 10 cidades, 10 capitais, e as sessões são gratuitas. Isso é bem legal. Então vai ser uma oportunidade também para isso, para talvez responder a sua questão também, né? Das pessoas se confrontarem com o filme. Talvez um público mais, um público que não tem uma relação com a obra dele, né? O filme vai estar aberto, exposto para o público. Bom, eu acho que pelo menos para mim como espectador, quanto essa opção, né, que é o começo da conversa, é ultra, hiper bem-vinda para mim como espectador, porque justamente aquelas outras opções, né, elas são, para mim, quer dizer, claríssimo como espectador, enquanto elas cansam, enquanto elas estão esgotadas, enquanto eu não tenho vontade de ver, por mais que... E também desfazer um pouco essa questão do ver o documentário porque gosta do artista e já tem uma relação com o artista. Quer dizer, eu acho fantástico dessa opção, que, pelo contrário, está proposto mesmo para quem conhece, eu tenho uma visão completamente diferente, entrar por outro jeito na obra dele e entrar justamente em algo mais essencial, né? Então isso é maravilhoso, né? Ainda mais no panorama, pelo menos das grandes produções de cinema brasileiro, pobre, né? Justamente porque muito explicativo, muito... Então, sim, eu queria falar isso como espectador, que essa opção é máxima para mim. Mas queria que você falasse um pouco também em função da montagem, do processo de montagem. Você até mencionou entre a filmagem e a montagem, porque uma impressão muito forte que eu tive é da fluidez do filme. Como, inclusive, num certo momento do filme, eu até aquela coisa, né, você fica já querendo lembrar do filme, como por um certo momento, o que teve até ali, como ele foi. E eu achei incrível que eu não conseguia, bom, isso assim, pensando um momento durante o filme, é como se o filme não tivesse sequências que você pudesse dizer, tem uma coisa assim que a ligação entre até tem momentos que você lembra, bom, então tem um momento, ou eventualmente até uma música, mas eu fico impressionado com essa ideia da fluidez, como se tem aquela coisa, né, de você começar ali e só se dar conta quando acaba, né? Que eu achei incrível e que eu acredito que digamos, bom, primeiro que é uma virtude incrível do filme, porque é puramente musical, né? O modo como as coisas se articulam, profundamente musical. E isso
enfim, como é que se constrói isso, né? Como é que você construiu isso, como é que você chegou nessa linguagem, nessa fluidez, principalmente? Porque eu vi que você dá o crédito no final para um primeiro corte, né? É verdade. Boa, obrigado aí pelas palavras. E a primeira questão dos sentidos que você falou, eu acho que essa talvez seja uma vocação do cinema para mim, assim, né? Um filme onde todos os sentidos estão abertos, né? Onde talvez o racional, acho que nesse filme ele não me interessa tanto, né? Me interessa muito mais, talvez, não só o sensorial, mas o sensual também, né? Quer dizer, que eu acho que é muito da música, né? Eu acho que essa fluidez que você está falando tem muito a ver com a viagem. Para mim, viagem é sinônimo de fluidez, né? De você pegar um trem, pegar uma estrada, pegar um rio e começar uma viagem, tem essa coisa da fluidez, né? E acho que é essa ideia da imagem se transformar em música, né? Essa metamorfose da imagem que vira música também. E acho que essa é muito uma forma como funciona a memória também. Quando a gente está num processo da memória, a memória ela funciona de uma forma que não é linear. A gente não consegue separar as coisas exatamente. Eu fui para cá, fiz isso, depois eu fui para lá, peguei uma rua e cheguei em outro lugar, aí cheguei no trabalho, né? Eu acho que a memória ela funciona, ela é como uma espécie de rio, ela tem uma confluência de coisas, né? E a memória, ela para mim, ela habita assim, de uma forma onde as coisas se misturam, né? Onde existe essa fluidez, né? Existe uma coisa que se confunde com a outra, uma coisa que vibra na outra, que se mistura, né? Então, para mim, esse filme era uma tentativa muito de criar essa viagem através dos Jardes, através do corpo dele, das sensações dele, da memória dele, dos sonhos dele, mas os sonhos dele no cotidiano, dentro do cotidiano. Então, o sonho ele não está separado do cotidiano. O sonho ele existe dentro do cotidiano. São forças que interagem, né? Que se cruzam. Então ele está no estúdio lá, esperando para gravar uma música, ou ouvindo uma música, e ele entra numa imersão, num sonho ali. Então o filme todo para mim é como se fosse uma viagem através dele, né? Onde as coisas não estão separadas, né? E as músicas funcionam assim também, né? Quer dizer, uma música que se mistura com a outra, que se mistura com um fragmento da outra, com um ensaio da outra, e que é o processo de criação, na verdade, né? O processo de criação a gente não faz as coisas separadas, tudo está integrado, né? No mesmo fluxo, na verdade, que é um fluxo de descoberta, né? Então eu me inspirei um pouco nisso na construção do filme. Nesses estados, quer dizer, o que me interessava era mergulhar nessa aventura, né? Essa aventura criativa desse artista, na aventura criativa da música, né? E muito nessa noção do fluxo mesmo, né? E a construção da montagem ela foi muito orientada pela construção musical, mas não musical só das músicas, mas do som do filme, do desenho sonoro do filme, né? As músicas não tem uma diferença para mim entre a parte musical e a parte sonora do filme. Está tudo muito misturado, né? E talvez um outro artista jamais teria deixado fazer isso, né? Porque existe um puritanismo nesse sentido, né? O que é trilha sonora e o que é desenho sonoro, o que é som, né? No próprio cinema ainda se diferencia isso. E para mim não existe um limite entre uma coisa e outra. Tudo é música, na verdade, né? E o Jardim, de uma forma muito generosa, falou: o filme é seu e a música dele permanentemente está misturada e amalgamada com outras camadas sonoras do filme, né?
Aqui talvez se perde um pouco, porque foi DVD, então a gente não tem o 5.1, a espacialidade, talvez se percam alguns detalhes disso, mas está todo o tempo, essas coisas estão... A música dele está amalgamada com outros sons, com ambientes, com sons internos dele, tem até músicas que se misturam, um instrumento de uma música que se mistura com outra música, sons da cidade, variados sons que existem no filme, né? Diálogos. Né? O diálogo, para mim, entre os músicos também é música. Não é um diálogo racional, verbal. Também vira música, é som, é mais um som, é mais um elemento sonoro. Então, a construção visual do filme foi muito orientada por isso, né? Por essa ideia da viagem, né? Quase uma psicodelia, né? Desse artista. Por isso que, para mim, não é voltando à questão que você colocou, realmente nunca foi a minha pretensão foi fazer um filme sobre esse artista, mas muito mais através dele e com ele, né? Cuja matéria principal do filme é a música. Não são histórias sobre a música, é a própria música que é a matéria viva desse filme, né? O corpo musical sonoro. Queria saber sobre as suas escolhas de fotografia, a edição de ter feito um foto bem apertadinho, assim, uma criatividade de campo, do porquê disso, assim, e também das imagens de super-8, umas imagens com uma exposição forte. Queria saber como que rolou, assim, você selecionar essas imagens e da posição dela. A gente tinha 60 horas de material filmado para fazer um filme de 1h30, né? Então é sempre um desafio, né? Então e o estúdio é um espaço muito pequeno, muito reduzido, né? Então as câmeras sempre estavam coladas nos corpos do Jard, dos músicos e dos instrumentos. Então essa questão da profundidade do foco, ela está muito orientada por isso também, por uma limitação espacial que também se converte numa força de linguagem, né? numa característica da linguagem do filme, de uma câmera quase se convertendo também no instrumento musical. A gente estava todo mundo muito perto, né? Então era um encostando no outro ali, num espaço de mais ou menos assim, entendeu? Daqui para lá, assim, muito pequeno, assim, até menor que esse. Então essa questão da câmera era isso. E aí tem a característica da câmera, né? Que é uma câmera 5D, uma câmera fotográfica que a gente tem lentes, então gerava isso naturalmente, né? E sempre me atraiu muito a questão das cores, das texturas, né? Dos instrumentos e dos corpos, e como que isso poderia criar também esses detalhes me chamam a atenção muito, né? Em geral se filma um show sempre com plano aberto, né? Muito aberto, se vê tudo, a gente está acostumado a ver muito toda coisa, tudo límpido e tal, e aqui eu achei que era interessante dar vida para esses corpos, que essas cores, que essas texturas pudessem falar também, né? E é isso. E aí o filme ele nasce dessa dança mesmo, né? Essa dança entre a minha equipe, que era uma equipe de 4 pessoas, e os músicos, que variavam entre só o Jardes às vezes, e 6, 7, dependendo da música. Existia uma variação. Então cada música, cada canção, ela tinha uma dança diferente. Né? Então, com uma partitura diferente, né? Em cada música a gente tinha uma estratégia de dança, uma estratégia diferente, né? Então, que isso já ia sendo percebido nos ensaios, né, de cada música. O Jard começava a ensaiar com os músicos, então, agora é essa, e a gente começava a tatear aquilo ali e perceber e dançar junto com ele. Né? Alguns planos que são mais parados, né? Outros planos que vão onde a câmera está tensionando no corpo dele, ou dos músicos, e por aí vai, né? De alguma forma, quase um jazz também. Um cinema jazz. Então você
a gravação mesmo, não? Os ensaios e a presença de vocês dentro do estúdio não interfere em nada? Interfere, tudo interfere, né? A gente está o tempo todo um interferindo no outro em tudo que a gente está fazendo. Então, mas como eu falei antes, se criou uma cumplicidade com o Jardim, uma confiança com ele, onde ele, talvez outro músico não deixasse a gente ficar tão perto, né? A câmera às vezes estava aqui, né? O cara tocando violão, a câmera aqui, na corda do violão, no olho dele, encostando, um roçando no outro ali, né? Era uma coisa que tinha uma intimidade ali, um intimismo que foi se criando, e o Jardim aberto naquilo, falou, não, vai lá, pode invadir, é tudo e tal. De vez em quando o músico, né, ficava de mau humor também e tal, mas tudo isso foi fluindo. É um processo de muita fluidez, né? Durante 3 semanas no estúdio. E um interferindo no outro, né? A gente convivendo junto, interferindo e conversando e tudo mais. E foi realmente acho que foi o filme mais prazeroso. O processo de filmagem, para mim, assim, dos meus filmes, mais prazeroso que eu tinha. Muito lúdico, muito... Eu acho que o próprio espírito do Jardim traz isso, né? Uma figura de uma humanidade muito especial, assim, e muito generoso, e muito democrático também, muito engraçado, né? Com humor, né? Um bicho, assim, né? Assim, todo um planeta ali que é muito curioso. Eu gostaria de saber se você tinha já um projeto sobre o Jardim Macalé, se você já apreciava uns caras antes, ou foi uma coincidência, em um estúdio, se começaram a ver os cursos, como foi esse processo. E outra pergunta, como você vê as câmeras DSLR no nosso cinema nacional de arte, que você tem esse poder, como que você vê esse processo de captação? O filme nasceu de um convite dele, né? Então, eu já era um admirador da obra dele, mas conhecia pouco a obra dele. E, então, o filme nasceu desse nosso encontro mesmo, né? E a partir daí a gente foi junto, né? Embarcou nessa aventura de fazer esse filme e também uma possibilidade de eu conhecer mais o trabalho dele e ele conhecer mais o meu trabalho, né? E desse caminho que foi escolhido no filme, né? De não seguir o caminho de um documentário convencional, de entrevistas, né? De acreditar que esse caminho que a gente optou poderia, né? Também foi muito inspirado, né? Por alguns filmes que me inspiraram ali, né? Do Pedro Costa, não sei se vocês viram, o Liane, Cristiano, viu? Foi uma cantora francesa que virou o próprio filme do Godard do Rolling Stones, também foi outro. Então, filmes que são musicais, né, que são do processo também. Então, foi um risco, né, também, nesse sentido. E a questão da transição das câmeras, né? Da passagem da... Enfim, que você acha uma câmera de um valor muito inferior a historicamente todas as câmeras, conseguindo fazer um filme, 1h30, Eu acho que a câmera não faz filme nenhum. Quem faz é o nosso olhar, né? É o ser humano que faz, é o artista que faz. Né? Qualquer câmera pode fazer com qualquer câmera, né? Então, acho que qualquer câmera está valendo, né? Eu acho que cada projeto pede uma câmera diferente, né? Pede um tipo de textura, de imagem, de definição, de densidade de imagem, latitude, né? Então, em cada projeto eu uso uma câmera diferente, gosto de qualquer câmera para mim. Estou fazendo agora um filme com iPhone, por exemplo. Então, é isso, né? Eu acho que isso já está... não tem diferença, assim. Eu acho que o grande desafio é colocar uma técnica específica de uma câmera em função da linguagem que você quer
projetar. O que você quer dizer e como. Né? A técnica, ela é uma estética também. Né? E a técnica e a estética estão entrelaçadas. Então, como você vai uma coisa, você vai usar aquilo ali melhor. Às vezes você escolhe uma câmera que é muito boa, que é perfeita, que é high definition, mas é péssima para aquele projeto. E o projeto não acontece. Então, a escolha do desenho técnico, da técnica das câmeras, é uma sabedoria também. Né? E jamais a técnica é uma coisa isolada. Né? Porque a tecnologia produz um certo fascínio, né? Existe quase uma ditadura da tecnologia, da técnica. E as pessoas estão discutindo muito isso às vezes, esquecem de discutir o que elas querem dizer para o mundo. E aí tem um problema sério, porque essa tecnologia só existe em função de alguma coisa que é o seu corpo, as suas ideias e o que você quer falar. Né? E para mim essas câmeras para esse projeto foram ótimas, pequenas câmeras e tudo. Eu tinha uma Z5 também, uma Sony Z5, que é uma câmera arcaica já hoje em dia, já. Eu acabei de rodar um curta com essa Z5, por exemplo, curta de ficção. E não me interessou filmar em RED, nada disso. Achei que era uma câmera interessante para aquele filme que eu estava fazendo. Né? Então, eu acho que é por aí. Né? Eu acho que a tecnologia ela está a serviço do pensamento e da criação. Né? E você tem patrocínio? Para esse filme? Eu tive para o Canal Brasil, Biscoito Fino, no primeiro momento. Depois, na pós-produção, entrou o Itaú Cultural. Que a parte mais cara desse filme foi essa parte da pós-produção e dos direitos das músicas, né? Porque direito de música de fulano, a outra música e não sei quanto e tal, e vai somando e dá uma bolada. Então o Itaú Cultural entrou nessa parte e viabilizou o filme. Ainda bem. O arquivo que você mostrou no filme, de quem é? Essa questão que você colocou também, que eu não respondi, né, do arquivo. Faz parte do acervo pessoal do Jales. São superiores dele, na época que ele ficou exilado em Londres. Quando ele produziu Trans, né, o disco do Caetano, desse período. E ele tem um acervo lindo desse período, mas eu só quis usar esses pequenos fragmentos para pontuar, né? Ninguém tinha levantado aqui. Mais alguma questão? Você falou que ele foi exiliado, ele esteve na época. Oi? Você falou que ele foi exiliado, ele participou da época. Ele foi exilado, ele fugiu da repressão. Ele foi exilado junto com Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros artistas, foi para Londres. Ficou um período lá. Foi um período muito interessante, porque no sentido criativo, né? Porque lá eles produziram esse disco, que é um disco genial, que se chama Transa, Caetano Veloso. Acho que é um dos maiores, para mim, um dos maiores discos feitos, né? E o Jades, que foi o produtor musical desse disco. Uma coisa que é interessante quando você estava falando, sobre a viagem, né, como filme de uma viagem. É engraçado que depois também que você fez um filme de Paixão Rama, um pouco há um tempo atrás, que ali era uma viagem realmente, esse primeiro, a primeira coisa do filme é literalmente uma viagem, mas engraçado que pelo menos esses nomes que você fez depois, essa coisa interior é muito forte, né? Quer dizer, essa viagem musical, tudo, mas presumo também tem essa coisa muito forte da viagem, mas que é uma aproximação, né? É uma coisa incrível, né? Essa ideia e acaba ficando um pouco interessante, né? Porque lá, né, tinha essa coisa de olhar para o mundo, né? E nesses outros filmes é um movimento muito de conseguir ver um tamanho enorme, mas uma aproximação de alguém que está muito perto. Né?
E aí tem uma coisa enorme, né, que justifica uma viagem. Mas é interessante isso. Eu acho que o Pachamama, ele é o personagem principal do filme, sou eu. E a minha, eu filmei, né, voltando para a coisa da câmera, e esse filme foi o primeiro filme que eu filmei integralmente, né, Pachamama. Essa viagem de um mês pela América do Sul, Brasil, Peru e Bolívia. Então tem muito a minha presença de eu querendo me aproximar, me apropriar com as minhas dúvidas, a minha relação com as coisas e com o movimento e com o mundo. E já no Transeunte, no Jardins, tem personagens, né? São dois homens, e é engraçado que eles têm quase a mesma idade, né? Tem a mesma idade praticamente. E o Transeunte, o último plano do Transeunte é o espírito cantando, né? E aqui a gente começa o filme, que é um filme através desse homem que é um músico, compositor. Então, eu acho que acho que os dois filmes anteriores, o Rocha que voou Intervalo, são filmes eminentemente de montagem, né? Apesar que todos são, mas eu acho que a montagem ela tem um papel de articulação, talvez ela tenha menos espaço, ela tem uma outra via, né? Aqui tem uma via de essa coisa dessa viagem mesmo, né? A viagem da música, no Transeunte, a viagem do expedito pela cidade, da existência daquele homem, e no Pachamama a minha viagem, né? Então acho que tem essa. Eu não tinha pensado nisso, mas agora eu estou conectando assim. Eu ia perguntar da fotografia, mas ela perguntou, mas eu senti o seu filme um pouco escuro, assim. A luz dele é meio baixa e quando eu fui pro show de Jardins, achei ele um som muito solar, assim. E no filme ele ficou meio decifrado, porque ele aparece bastante pelos reflexos, tem muitas imagens bem gráficas, assim, mescladas. E eu queria saber por que essa escolha, porque eu tenho muita vontade de ver ele ao livre, sabe? De ter um mistério. Eu filmei bastante isso no estúdio. Essa cópia é uma cópia de DVD, né? Então eu, enfim, vim aqui projetar um DVD, não é uma projeção ideal. Ele estava mais escuro do que ele é aqui, mas ele, de fato, é uma escolha, né? Ele realizar ele no estúdio, né? Quase uma espécie de caverna, né? E é uma escolha, né? É uma escolha até dramatúrgica nesse sentido, né? Porque o Jardins que está aí não é o Jardins, é o meu Jardins, né? É uma construção a minha relação com ele, a minha construção desse homem, desse artista. Então acho que o filme ele tem um caminho assumido de escolha nesse sentido. Não estou dizendo que talvez tenha faltado uma imagem solar, né? Para você, se você sentiu isso porque faltou. Eu acho que é legítimo, mas tem algumas imagens dele na rua, né? Algumas imagens dele na rua, na casa e tal. Mas tinha isso, eu acho, uma ideia mesmo de uma construção desse personagem, né? Eu acho que é quase uma entoação, um tom, né? Eu acho que o filme assume entonação, que se diz? Entonação? Entonação. O filme assume essa entonação. Ele assume esse caminho, entendeu? Assim, eu não acredito muito num filme que a gente possa fazer um pouco de cada coisa para tentar abarcar o todo da realidade, de uma coisa totalizante. Então ele assume esse caminho talvez mais sombrio, mais escuro, é verdade. E foi só um caminho, né? A gente pode fazer 1000 filmes sobre Jardins Macaré, mas uma coisa também que foi decisiva, talvez era o momento de vida que ele estava vivendo. Ele estava vivendo uma certa melancolia nesse momento, por questões pessoais dele e tal. Então talvez isso também tenha reforçado. O quê? Os ruídos também criam essa tensão. O som também cria muita tensão. Acho que o que não se vê é tão importante quanto o que se vê, né? Eu acho, também, no cinema. Então,
essa subexposição que você falou, talvez sejam os homens também do mistério para mim, que podem criar também uma tensões, né? E criar também esse mistério de quem é esse homem, né? Descoberta, né? De não se revelar tão claro, né? Porque ele é só lá, mas também ele é sombrio também, né? Então tem essa ambivalência. No filme do Pedro Costa, do Mexendo Criança, tem uma coisa que ela diz, dar a ouvir o silêncio, né? Dar a ouvir o silêncio. Então, tem que ser uma essência como se dá para que a gente ouça o silêncio. Muito diferente. É incrível. Eu gosto muito desse filme. Muita gente acha chato, viu? Então, não sei se alguém mais viu o filme, mas é um filme longo, né, de 2 horas, onde tem essa cantora francesa, que é uma atriz, uma cantora francesa, que é amiga do diretor. E ele mostra o processo, assim, da repetição, né? Ela 50 vezes repetindo a mesma música, parando e voltando e voltando. E não é todo mundo que aguenta o filme. Não tem paciência. Eu acho o filme de uma profundidade, de uma beleza, assim, como o do Rolling Stones também, né, do Godard, né, que em torno de uma música ele vai fazendo variações na mesma música o filme todo. Quem não conhece esse filme vale a pena. Acho que não está na... deve estar... Você tem que baixar mesmo, né? Procura no torrent. Tem onde? Procura no torrent. Tem que baixar. Em Portugal, não trouxe Portugal deve ter. Em Portugal deve ter. Maravilha. Alguém mais tem alguma questão? Só eu tenho uma lembrança de Macalé dos anos 70, né? E acho que ser um filme me trouxe de novo aquele Macalé que eu conhecia. Muito legal, acho que ele está vivendo um momento muito especial agora. Teve recentemente. Ele também era muito crica, ele era muito. Né? Você já foi em show dele? Lá nesse período? Não, ele fez um show recentemente no Ibirapuera, histórico. Não sei se alguém daqui você foi, né? Que foi uma coisa lotada em Ibirapuera, a história do Ibirapuera, e terminou o show ele cantando o juízo final. E pediu para a multidão sair cantando do show. E era aniversário dele. O maior presente que vocês podem me dar é ele cantando o juízo final, o Nelson Cavaquinho. Todo mundo sair cantando e ir para casa cantando essa música. E aí a multidão, no Ibirapuera, né, gigantesco, todo mundo se levantando, cantando, dançando, saindo. Aí ele saiu do palco, ficaram só os músicos com caixinha de fósforo. E a multidão ficou 1 hora do lado de baixo, da parte de baixo, cantando essa música. Quase como um mantra, assim, né? Foi uma coisa que eu nunca vi na vida, assim, realmente. E a maioria do público era de pessoas jovens, assim, e foi incrível. Foi no Circo Voador também no Rio, teve um show recentemente, maravilhoso. Ele é incrível, é um artista muito. Está sendo muito legal o filme também por isso, né? De também viajar e de mostrar para outras pessoas, né, outros países, a arte dele, né? É isso, então, muito obrigado a vocês. O filme entra em julho na casa.